Há uma semana, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, entregou ao Congresso Nacional um projeto de lei para alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente e também o Código Penal. Entre várias mudanças, a proposta de aumentar para 8 anos o período de internação do menor que cometer crimes hediondos. Para movimentos sociais, a medida não vai conter a violência e também inverte o que tem de ser o foco principal do Estado, ou seja, de proteger e investir na prevenção da violência entre jovens. Segundo estatísticas da ONU sobre criminalidade, do total de delitos praticados no Brasil, 90% são cometidos por adultos e apenas 10% por crianças e adolescentes. E do total de infrações cometidas por adolescentes, 8% correspondem a crimes contra a vida, como homicídio. Em São Paulo, dos 9.016 internos da Fundação Casa, apenas 83 cumprem medidas socioeducativas por terem cometido latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou seja, menos de 1%. Mesmo sendo minoria os delitos graves cometidos por adolescentes, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, quer aumentar o tempo de internação dos menores que cometerem crimes hediondos. Na semana passada, Alckmin apresentou um projeto no Congresso que amplia o tempo máximo de internação de jovens infratores de 3 anos atuais para 8 anos, quando a acusação for por crime hediondo, como sequestro, homicídio e estupro. Para a Fundação Projeto Travessia, que atua desde 1995 na promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, a redução da maioridade penal não resolve as causas da violência. A falta de políticas públicas e oportunidade a esses adolescentes pesa muito, né? E eles acabam sendo atraídos por esse mundo da violência, do tráfico. O que deveria estar em foco são as políticas públicas de atendimento a esses adolescentes que estão em fase de desenvolvimento, né, serem efetivas, porque elas já acontecem, já existem, né? O que elas precisam ser efetivadas para que, de fato, esse adolescente tenha aí uma perspectiva e possa exercer, de fato, a sua cidadania. O Travessia defende medidas preventivas no combate à violência. Passa pela escola, passa pelos projetos sociais, passa pelas políticas públicas de assistência social e essa prevenção se faz construindo propostas em conjunto, parcerias em conjunto, para que os adolescentes possam ter uma oportunidade. A jornalista e escritora Esmeralda do Carmo Ortiz é um belo exemplo de superação da criminalidade atendida pelo projeto Travessia. Ela fugiu de casa aos 8 anos de idade porque não suportava a violência da mãe e os abusos sexuais. Teve mais de 50 passagens na FEBEM e foi viciada em crack. Em 1995, aos 15 anos, Esmeralda conheceu os educadores do projeto e, a partir daí, mudou o rumo da sua história. Junto com Travessia e Projeto Quixote, eles sugeriram que eu me internasse numa clínica. Eu apenas era uma pessoa doente e que poderia ter uma oportunidade se eu quisesse. E lá aprendi a ter uma ferramenta para ter uma qualidade de vida sem drogas. Em 1999, Esmeralda escreveu a própria biografia no livro Por que Não Dancei?, com o apoio do jornalista Gilberto Dimenstein. É possível lapidar esmeraldas, é possível ter uma qualidade de vida. Esmeralda é uma vitoriosa. Para ampliar esse debate, está aqui com a gente Ariel de Castro Alves, que é presidente da Comissão da Infância e Juventude da OAB de São Bernardo do Campo. Boa noite, prazer em tê-lo aqui novamente conosco, viu, Ariel? Boa noite, Ribeiro. Boa noite aos telespectadores aqui do Jornal da TVT. Para nós é uma satisfação, porque é um assunto muito polêmico, como a gente acompanhou na reportagem. Tem muitas críticas a esse projeto de Alckmin e muitos dizem que, apesar da proposta do governador de não reduzir no texto a maioridade para 16 anos, nas entrelinhas isso está embutido. O que você pensa? Na verdade, reforça a proposta de redução da maioridade penal.
nós somos completamente contrários. Na verdade, é uma posição da própria Ordem dos Advogados do Brasil, no âmbito nacional, há muitos anos, e não só da OAB, a própria CNBB agora também divulgou um manifesto contrário à redução da maioridade penal. Não tem lógica querer colocar adolescentes num sistema prisional que tem reincidência de 60%, enquanto no cumprimento de internação em medidas socioeducativas, a reincidência não passa 30% na média nacional. E, além disso, na própria proposta do governador, existe um princípio constitucional que é da brevidade da internação. Se o jovem, o adolescente, tiver 12 anos, se ele recebe uma punição de 8 anos, são 2/3 do período de vida dele. Então, isso fere esse princípio da brevidade que está na Constituição. Então, essa proposta também pode ser considerada inconstitucional, além também do oportunismo, da demagogia, de usar o clamor público politicamente com outras finalidades. Na verdade, eu acompanhei que o governador, em 2003, apresentou essa proposta, e na época eu também debati representando a OAB de São Paulo, quando teve aquele crime, o assassinato da Liana e do Felipe por um adolescente hoje conhecido como Champinha, e depois ele apresentou em 2005, no auge de rebeliões da antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, em 2012, novamente depois de algumas rebeliões. Então, não é aceitável que se faça política através do oportunismo. Ariel, como é que, na sua visão, o Estado tem trabalhado com relação a essa violência entre os jovens? Antes, como você disse, foi bem, agora a Fundação Casa. Mudou alguma coisa ou não? Alguma coisa mudou, né? Eu acompanhei todo esse processo, houve uma regionalização do atendimento, um processo de descentralização. Mas falta ainda investir muito mais em meios de controle externo, né, para evitar as situações de maus tratos, de tortura, também investir na formação dos próprios profissionais. Se nós queremos que os jovens sejam bem tratados, também precisamos tratar bem aquelas pessoas que cuidam desses jovens. E isso também falta um investimento maior do Estado, além de desativar ainda grandes complexos que a própria Fundação Casa tem. No caso da Raposo Tavares, que tem mais de 800 internos no mesmo complexo de unidades, e no Brás, que tem mais de 1.000 internos no mesmo local. Então, é fundamental ainda que o Estado possa aprimorar esse atendimento que tem dado aos adolescentes infratores em São Paulo. E se essa proposta do próprio governador já estivesse em vigor, ao invés de 9.000 internos, possivelmente já teria 19.000. Então, não teriam de colocar esses jovens a partir dessa proposta que foi feita. Ariel, o Estatuto do Adolescente não nasceu do nada, não veio, não caiu de paraquedas, né? Você acha que é possível o Estado mexer em alguma circunstância desse Estatuto agora ou não? É claro que toda lei ela pode ser reavaliada, Sim. O Congresso tem competência para isso. Cabe à Câmara dos Deputados, ou mesmo o Senado, chamar uma comissão especial, criá-la, e os especialistas devem ser consultados, até de forma multidisciplinar. Não são só os juristas que têm conhecimento para tratar desse assunto. É importante os psicólogos, os antropólogos, o setor do serviço social, para que a gente chegue a uma conclusão do que é mais adequado. Mas tem uma lei que entrou em vigor em abril do ano passado, que é uma espécie de lei de execuções das medidas socioeducativas, que ela já prevê, em casos excepcionais, que o jovem fique além dos 3 anos se laudos e relatórios comprovem a sua periculosidade, principalmente em razão de distúrbios psiquiátricos. Ariel, muito obrigado pela gentileza de sua presença. Esse é um assunto muito polêmico, com certeza nós vamos conversar mais sobre ele. Mas, por enquanto, é o que temos. Muito obrigado e boa noite para você, viu? Eu que agradeço, uma boa noite a você e a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado, Ariel.